Meu amigo vascaíno, às vésperas do Campeonato Brasileiro, a casa caiu realmente para 777 Partners lá nos Estados Unidos. Vamos falar aqui sobre um novo crime, os americanos aí tendo que se explicar lá na Suprema Corte de Nova York. Houveram jornalistas dizendo que essa situação não ia para frente, só que o bicho está pegando lá. E agora, mais um credor ingressa na justiça cobrando um valor ilusório de US$ 1 milhão a 777 Partners, e o diretor financeiro da empresa alega que não possui liquidez para poder pagar. Olha que loucura! E a gente vai falar muito aí do Vasco da Gama, porque o Ramon Dias está, neste momento, fazendo um coletivo lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco se apegando mais no momento ruim que o Grêmio vivencia do que no próprio time que tem, e a nossa meta aí de 45, 46 pontos para escapar da zona do rebaixamento, no momento que jornalista está desesperado. Esse pessoal que colocou essa 777 Partners no Vasco, inventando nomes aí como a situação de Shailon e, paz, meus senhores, até Alexandre Pato hoje já foi especulado no Vasco. Então, a partir desse momento, tudo com fonte, sem maquiagem, sem sacanagem para você, torcedor Cruz Maltino. E fiquem atentos aí, porque a casa lá caiu para vagabundo. Então é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente não vai ficar especulando aqui escalação, porque ainda falta mais 2 treinamentos aí para o Ramon Dias, mas o Ramon Dias tende a colocar um time com 2 zagueiros. É dessa forma que ele está treinando. O objetivo do Vasco da Gama nessa competição, com o time que tem, é fazer ali os 45 pontos para não passar vergonha. O Vasco, que aposta numa vitória, o torcedor do Vasco aposta numa vitória contra a equipe do Grêmio, mas aí pelo momento ruim que o Grêmio vivencia, o Grêmio que perdeu 2 jogos na Libertadores, do que propriamente dito o momento do Vasco, porque o momento do Vasco ainda consegue ser pior do que o do Grêmio, porque se a gente colocar numa balança o fato de você perder 2 jogos numa competição que é a Libertadores e você ser eliminado em 2 jogos para o Nova Iguaçu e quase eliminado na Copa do Brasil pelo Água Santa, é claro que o momento do Vasco da Gama é muito pior. E quando você olha para o elenco do Grêmio, a gente vê uma luz no fim do túnel. O Vasco, 11 dias de janela, o Vasco não contratou rigorosamente ninguém. Só papo furado de jornalista, que o Vasco está próximo de anunciar diretor executivo, que o Vasco está próximo de anunciar patrocinador master e que o Vasco está próximo aí de anunciar reforços. Fato é que a última contratação que o Vasco fez foi o Cleiton, tem mais de um mês. Fato é que o Vasco não tem diretor comercial para ir atrás de patrocinador há 6 meses, desde novembro. O Vasco não tem patrocinador master há 3 meses. E o Vasco aí se passaram 240 horas numa janela aí doméstica que o Vasco não consegue trazer ninguém. Ainda assim, jornalistas colocam aí que o Vasco da Gama teria interesse, puro desespero, aí na contratação do meia do Atlético Goianiense, o Shailon, né? O seguinte, a informação vem que
A negociação seria por empréstimo até dezembro, que a ideia da diretoria Cruz-Maltina era fixar um valor para compra, né? Irmão, de boa, isso aqui para mim é fake news. Fake news. Outra situação aí envolvendo reforços é sobre a situação do Alexandre Pato. Isso é uma coisa de jornalista que está desesperado para poder vender situações aí. Está colocando que Alexandre Pato foi oferecido ao Vasco da Gama. Esse desespero de jornalista que vendeu essa situação da 7777 no Vasco. Gente, hoje é dia 11 e a verdade é que o Vasco não vai anunciar nenhum reforço até a estreia do Vasco, que será no dia 14. Vergonha, vergonha. Está faltando aí 8 dias para a finalização da janela. Não vai chegar ninguém, infelizmente. Enquanto tem jornalista safado brincando com informação, a gente vai para os Estados Unidos porque a situação é gravíssima. O Vasco não está contratando porque não possui dinheiro. Não possui dinheiro. Laureano, você está sendo politiqueiro. Não, vamos colocar aqui para vocês, né? Aquela situação da 777 lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte, lá de Nova York, foi para frente. Agora, um novo crime, evasão de divisas. Olha, meu irmão, uma empresa enrolada, a 777 teria promovido, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior. Olha só, além disso, situação lá envolvendo lavagem de dinheiro, calote, só que agora a situação ficou pior. Por quê? A matéria da Josimar Futebol traz o seguinte, tá? E daqui a pouco isso vai estar no New York Times também, tá? A 777 está lutando para financiar pagamento de US$ 1 milhão a um credor, lutando para pagar US$ 1 milhão. A revista simplesmente aqui questiona como que os americanos que têm aí, que dizem ter US$ 10 bilhões em ativos, não têm condições aí de simplesmente pagar US$ 1 milhão, né? A revista ainda teve acesso aí a documentações. Ela cita aqui o problema lá na no Supremo Tribunal do Estado de Nova York, tá? E o seguinte, conversas aqui entre o diretor financeiro dizendo o seguinte, ó, não tem liquidez, a 777 não tem essa conversa do diretor financeiro com o pessoal que é credor, dizendo aqui, ó, não tenho liquidez para pagar isso amanhã, certo? Que coisa. Aí o credor foi ligar para o seu Josh para poder cobrar. Tá tudo aqui, ó, documentado. Foi ligar para o seu Josh Wand para poder cobrar. E o Josh Wand está pedindo aí, ó, mais tempo para poder pagar. Simplesmente não podemos fazer isto nesta semana. Estou em Londres, né? Vou dizer à nossa equipe para começar a trabalhar nisso, botando desculpa, ó, estou no ar de volta do Brasil. Mentindo, filho da puta nem vem aqui no Brasil. Gente, essa é a situação da 777 Partners. Essa empresa vai dar merda, vai estourar lá nos Estados Unidos, ou melhor, já está estourando, e o Vasco aí nas páginas policiais. E vai pegar aí para o Vasco, porque se essa empresa quebrar, ela vende e o Vasco vai sentar aí para poder pagar as dívidas que estão em aberto aí. Então tem gente brincando, Shailon, que de reforço, não vai chegar ninguém aqui, certo? E essa empresa
vai sair do Vasco da Gama aí no meio do ano. Vocês vão ver o que vai acontecer. Mais tardar até setembro. Essa empresa não vai ter condição de botar 270 milhões aqui, porque não pagou US$ 1 milhão lá. Só que lá tem lei. E aqui, ó. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.